Ibaxé. Ibaxé, tudo bem, gente? Da última vez que a gente esteve junto, a gente falou desse livro aqui, ó. O Rodrigo apontou a importância desse livro do Chinua Achebe, A Educação de uma Criança sob o Protetorado Britânico, livro publicado pela Companhia das Letras. Extremamente importante. Eu queria recomeçar essa nossa fala lendo um trechinho. Ótima de um artigo que ele escreve falando sobre um encontro que teve em 1962 com Langston Hughes, que é um afro-americano, Chinua Achebe, nigeriano, do outro lado do Atlântico. Ele diz assim sobre a separação dos dois, que não se conheciam, né? Mas ele fala como se fosse necessário tê-lo conhecido desde sempre. Como se ele sempre tivesse esse laço, como se fossem irmãos que não se conheciam. E ele diz assim, sobre a separação e o reencontro: o pesadelo durou tanto tempo e as distâncias percorridas foram tão grandes que a comunicação entre a terra natal e a diáspora se rompeu. Até mesmo a lembrança de tudo isso foi sumindo e os dois lados se perderam um do outro. Cada um esqueceu quem era, esqueceu até o próprio nome. Um lado ganhou o nome de escravo, o outro de selvagem. E aí, Rodrigo? Fantástico, fantástico. Esse livro é um livro extremamente importante. Mas antes de continuar a comentar eles aqui, eu queria corrigir uma coisinha que a gente falou no último programa, é verdade. Que é extremamente importante também, porque a gente falou sobre a dificuldade da gente encontrar autores que falem sobre a questão da descolonização na África, no Brasil. Eu até mencionei que existe um grupo no Rio Grande do Sul, né? Não falei o nome do professor, né? O professor Rivaí, que trabalha com o pensamento africano e organizou esse livro, O Pensamento Africano no Século XX. Um livro extremamente valoroso, porque faz um panorama geral das grandes questões dos grandes autores africanos do século XX. Isso, ele pega as principais correntes de pensamento africano do século XX e apresenta os principais intelectuais que representaram essas correntes e fala da importância. Então dialoga diretamente com o que a gente está falando aqui nessa nossa série de videozinhos. E aí, para voltar aqui para o Achebe, né, esse livro, A Educação de uma Criança sob o Protetorado Britânico, ela fala muito sobre as estratégias de colonização que foram utilizadas. E um dos pontos, entre muitos outros, a gente poderia aqui discorrer sobre as muitas práticas que favoreceram a colonização, está a questão da educação infantil. Porque é através da educação que as pessoas são formadas. E com a educação, a educação sempre ela estará investida de pensamento, de ideologia. Agora, quando essa educação ela é pensada como um instrumento de colonização, quando a educação é pensada como um instrumento de esvaziamento de tradições culturais para que uma outra, a hegemônica, trazida pelo dono, né, do processo colonizador, isso evidentemente, né, tem um grau, tem um poder, tem uma capacidade de destruição muito impressionante. São gerações e gerações na África que foram educadas para entenderem a sua inferioridade, a superioridade do homem europeu. Para praticarem o desrespeito às tradições. A Chimamanda fala muito disso. Não é? Fala da orientação dada às crianças que desrespeitassem seus pais. E com isso quebrassem a continuidade da tradição. É um trabalho muito insidioso esse. E é impressionante como essas questões, né, elas vão gerar um sem número de outros vícios. Né? A gente vive hoje, no Brasil e no mundo, problemas graves relativos à maneira como as ideologias vêm sendo compostas. Né? Então, a gente recomeçou com o Chinua Achebe, a gente falou do trabalho do pessoal do Sul, o professor Rivaí, mas a gente quer dar continuidade a isso agora pensando a partir de outro viés. Porque é uma conversa longa que a gente está tendo nesses últimos programas, né? E a gente queria dar um outro caminhamento a essa discussão, que é o seguinte: nós hoje podemos entender que existem discursos e práticas mundo afora que são
de um radicalismo ideológico muito acentuado, né? A gente vê isso em diversos ambientes, né? Eu acho que em todos os continentes a gente pode retirar. Exatamente. Poderíamos citar casos desses em cada um dos continentes. Lamentáveis. Todos eles estão no jornal, ou seja, não é nenhum trabalho acadêmico que a gente está falando. E é interessante porque é um processo que vem se fortalecendo nos últimos tempos, apesar da obviedade da gravidade do problema. Do quanto isso é obviamente grave. Por quê? Porque nós já tivemos exemplos no passado. E aí é fundamental a gente perceber que esse discurso de radicalismo, ele, quando associa a radicalização do discurso religioso com a radicalização do discurso político e se associa ao Estado, isso inevitavelmente, ao longo da história, gerou catástrofes, tragédias. A gente pode citar, sem fazer muito esforço, da maneira como foi constituído o Tribunal do Santo Ofício, que foi criado inicialmente no século XII para perseguir judeus e muçulmanos, se associou mais tarde com os estados espanhol e português. Isso levou à morte de milhares de pessoas, tortura e sofrimento de milhares de pessoas na Europa. Tá? A gente viu a temática antissemita se fortalecendo ao longo dos séculos, ganhar uma importância ainda maior no século XIX, até que, meu Deus, todos sabemos o que isso levou. Em última instância, levou a um Estado nazista, né, que criminosamente matou de forma escolada, pensada, milhões de judeus em campos de concentração. Então, quando se fala judeus, ciganos, exato, homossexuais, ou seja, é um discurso amplo de radicalismo e intolerância. É porque a gente fica pensando na questão da associação, mas você tem toda a razão, exatamente. É isso mesmo, né? A questão é muito ampla, mas somente judeus mortos, a conta está em torno de 6 milhões. É claro que os números são muito impressionantes, né? Mas a maldade humanitária, a desumanidade disso, né? É assombrosa até hoje. E a gente não aprendeu, né? Parece que não. E a gente não aprendeu. Nós, como criaturas que habitamos esse planeta, nós parece que não aprendemos isso. E a gente está assistindo isso se fortalecer novamente. Como é que o discurso de radicalização religiosa se associa ao discurso da radicalização política, e isso leva a desastres? Porque tem conquistado espaço no Estado. Ou seja, a gente vê aqui na segunda década do século XXI, nós vemos a associação de pensamentos autoritários, pensamentos intolerantes, pensamentos radicais, se associando à estrutura do Estado para poder fazer valer a sua crença, as suas políticas, em detrimento daqueles que não compartilham da mesma. Olha o que a gente está falando, gente. No século XXI, tá? Nós estamos no Brasil, temos uma série de questões, mas é aterrador que estejamos vivendo isso nesse momento. E no Brasil, nós tivemos, somente neste ano de 2017, nós tivemos inúmeros casos de violência. São 77% dos casos de intolerância religiosa ocorridos no Brasil nos últimos anos, de 2015 para cá, são voltados contra religiões de matriz africana. 77%. Tá? Somente nesse ano de 2017 nós tivemos manifestações dessa intolerância que levaram a assassinato de sacerdotes. Nós vimos a destruição de templos, a invasão de casas, e isso acontece em todo o Brasil. Isso não vem sendo tratado com a energia, né, e com a negativa social, né? Isso acontece, parece que vem se tornando normal. É claro que nós temos inúmeros grupos que vêm protestando contra esse tipo de manifestação. Nós sabemos, acompanhamos esses grupos, fazemos parte desses grupos. Existem inúmeras articulações acontecendo no território brasileiro, de organização, como houve aqui no Rio de Janeiro, em setembro,
uma caminhada com mais de 100 mil pessoas contra a intolerância religiosa. No próprio Rio de Janeiro, outras caminhadas foram organizadas em outras áreas. Foram organizadas no Nordeste, foram organizadas no Sul. Ou seja, existem movimentos que estão acontecendo que são extremamente importantes e que devemos fortalecer. Mas o que nós estamos falando é que as ações do Estado, que deveriam entender essas manifestações de violência como criminosas, não ocorrem. Elas não ocorrem, né? Isso vem acontecendo nos últimos tempos como se fosse absolutamente normal e justificável, né? Porque o Estado não faz a sua parte. Bom, gente, vamos continuar falando desse assunto, tá? Falamos das Áfricas de lá, trouxemos um pouco para falar das Áfricas de cá. Américas aqui, né? Nossas Áfricas. Olha, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Curta nosso vídeo, acompanha nosso canal, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.